Livro de Números capítulo 15. Leis a respeito de ofertas. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou, nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de cereais, trará 2 litros da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite. E de vinho para libação prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha, misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho para libação ofereça 1,5 litro ao Senhor, em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para o holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha, misturada com 2 litros de azeite. E de vinho para libação traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vocês ou seus descendentes e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando chegarem à terra em que os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa vocês apresentarão um bolo como oferta da eira. Assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Sacrifícios pelos pecados involuntários. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés. Sim, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante, nas suas gerações. Então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho, para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode, para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porque foi algo involuntário, e eles trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor, por causa do seu pecado involuntário. Aqui nós estamos, lendo a Bíblia e vendo aqui sobre as leis, as ofertas que eram trazidas, o que era feito, a questão das leis, de pecados, ofertas sobre pecados involuntários, ou seja, aqueles pecados que a gente não planeja fazer, aquele pecado que de repente quando a gente menos espera acaba fazendo. Esses são os pecados involuntários. Assim, toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Tanto para o natural dos filhos de Israel como para o estrangeiro que habita no meio deles a lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente,
quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada, e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim, toda a congregação o levou para fora do arraial, e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As franjas das capas. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar em fidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. Bom, aqui nós vimos então um detalhe importantíssimo, que Deus falara ao seu povo, né, falara a Moisés e Moisés falara ao povo sobre esta franja, né, a franja do talit, aquele manto que os judeus colocam em muitos lugares ainda nos dias de hoje, né, eles colocam aquele talit por cima, né, aquele manto, e ali você vê que nas bordas existem umas franjinhas, e Deus falou então para ali ser colocado um fio azul. Geralmente elas são brancas, aqueles fios, né? Mas um deveria ser azul. Por quê? Para que se eles olhassem, cada vez que eles olhassem para aquela franja, eles se lembrassem dos mandamentos do Senhor, das leis do Senhor. Então era algo, né, que o Senhor mandou para que eles fizessem, colocassem esse pequeno fio azul, para que sempre por onde eles andarem, eles lembrassem das leis. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém. Então queremos encerrar esse capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.